Olá, amigos, amigas. É o professor Legênio falando. Eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para comentar de forma excepcional um fato político muito importante que a imprensa brasileira não deu nenhum destaque. A imprensa internacional deu muito destaque, que foi a posse, quinta-feira, do doutor Ebrahim Raisi, doutor em Direito, advogado, como novo presidente da República Islâmica do Irã. Eu passei a semana comentando Eu tenho 7 programas semanais fixos, o assunto foi vacinas, né? Guerra de vacinas e geopolítica de vacinas. Mas no programa de hoje, pela manhã, no Iaras, eu falei sobre este tema e quero aqui com vocês detalhar um pouco mais, exatamente pela tensão que nós estamos presenciando na geopolítica mundial a partir do Golfo Pérsico. Então, eu quero fazer algumas considerações para vocês, que é o novo cenário na geopolítica mundial com esta troca de presidência no Irã. Sai o Hassan Rouhani e entra Ebrahim Raisi. Isso tem uma diferença significativa. O atual, quer dizer, o que terminou 8 anos de governo, Rouhani, não era, nem na primeira eleição, nem na reeleição, o candidato preferencial do establishment islâmico no Irã. Como vocês sabem, o Irã é uma república islâmica e é democrática, a despeito de muitos que se pretendem analistas internacionais falar exatamente ao contrário, né? Mas é a democracia que eles construíram nos seus 42 anos da Revolução, né? Então, não cabe a nós opinarmos. Aliás, o que é preciso dizer que todos os encontros das chancelarias da Rússia e da China, que são hoje os 2 maiores aliados estratégicos no mundo para a contenção dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, quando eles se encontram, eles sempre soltam documentos e notas, bem como artigos na imprensa, que não há um modelo único de democracia. Quem é que diz que a democracia ocidental é melhor que a deles? Quem é que disse que a democracia dos Estados Unidos, que não é uma democracia, do meu ponto de vista, claro, não, a eleição do presidente lá não é direta, né? A restrição ao registro do eleitor para exercer o direito do voto tem mais de 15 estados que têm muitas restrições. E o alistamento fica muito aquém do que poderia ser, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Nós temos que respeitar o Irã, né? Então, a posse, desde quinta-feira, do doutor Ebrahim Raisi, contou, inclusive, com contou com 73 delegações de países, inclusive alguns daquelas monarquias no Golfo que têm suas diferenças, né, razoáveis com a República Islâmica do Irã, né? E então uma posse muito importante, né? Vocês veem aí o doutor Ebrahim Raisi, né? Tem minha idade, mais ou menos, 64 anos, muito experiente, participou ativamente da Revolução 10 de fevereiro de 79 e exerceu muitos cargos, inclusive o equivalente ao chefe do Poder Judiciário Islâmico do Irã, né? Bom,
Eu quero começar dizendo que há um claro fracasso da política externa que Joe Biden, dito democrata, está desenvolvendo para o mundo. Esta é uma opinião que eu vou consolidando, não vou objetivo deste meu pronunciamento não é analisar exatamente a política externa, mas é também no que diz respeito ao Irã, que eu não poderia deixar de falar, por isso este vídeo especial, né? Então, a questão central hoje, do ponto de vista dos interesses do Irã e dos Estados Unidos, é a questão do acordo nuclear estabelecido e assinado em 2015, sob os auspícios dos Estados Unidos, sob a presidência de Barack Obama, onde Joe Biden era ninguém menos que o vice-presidente, né? Então, todos os analistas, né, eu não vi nenhuma exceção, diziam que era certo que o Biden voltaria para o acordo que foi denunciado por Donald Trump quando ele tomou posse em janeiro de 2017. Ele denunciou, saiu, né? E até agora, dia 20 de agosto próximo, vai completar 7 meses, 210 dias de governo Joe Biden, e ele não só não voltou ao acordo, como está fazendo exigências para voltar. Eu acho isso absolutamente descabido, porque você só pode discutir um contrato, um acordo, né? Um documento final de uma conferência que você participa. Como é que você vai discutir cláusulas de um acordo que já tinha sido assinado em 2015, né, se você não é mais parte do acordo? O acordo continua, porque o acordo eram os 5 membros do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos saiu, mas ficou França, Inglaterra, Rússia, China. A ONU chancela e a Alemanha. Por isso que dizia P5 mais 1. Agora é P4 mais 1 e o acordo continua. Por certo, o Irã ele não se sente na obrigação de cumprir exatamente, né, as cláusulas, porque é um acordo que ficou sem a potência, maior potência imperialista do planeta, que não é mais hegemônica, né? Eles estão se dando ao luxo de não cumprir a principal cláusula do acordo. O acordo dizia que o enriquecimento do urânio se daria no limite 3,96%, que é o suficiente para muitas coisas em relação ao urânio enriquecido. O Irã, que não quer fabricar a bomba, é contra o armamento nuclear. O Irã está enriquecendo próximo de 20%. Não tem a menor possibilidade de fazer uma bomba, porque precisa enriquecer a 90%. O Irã precisaria de centenas, talvez milhares de novas centrífugas, e isso demanda tempo. Agora, Israel, que é inimigo visceral da República Islâmica do Irã, está jogando o terrorismo que o Irã já está perto de obter a bomba. Não é verdade. Absolutamente não é verdade. Isso é mentira. Esse é um terrorismo que ele faz mundialmente, inclusive para impedir que os Estados Unidos retornem ao acordo, que o Israel não quer que isto aconteça. Então você veja a força do Estado sionista de Israel, que bloqueia a volta dos Estados Unidos ao acordo. Um acordo muito bom, né? O nome do acordo na sigla inglesa é JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, né? Plano Conjunto de Ação Abrangente, né?
Então, não chama exatamente acordo nuclear, né? Então, essa atitude dos Estados Unidos, reflexo da falência da política externa implantada por Biden, que se diz democrata, né? Que pouco alterou a política, né, de Donald Trump, fascista, de extrema-direita, hegemonista, né? Em alguns aspectos, o Biden está conseguindo ser pior do que o Donald Trump, né? Também aqui, fazendo um parênteses, não, eu não estou entre os analistas que disseram na época da campanha dos Estados Unidos que Biden e Donald Trump é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Tanto interno como externo. No entanto, é fato que alguns aspectos da política externa o Biden está pior, né? Por que ele cede à pressão, nesse momento, do sionismo internacional para não voltar ao acordo? E Israel está fazendo ameaças. Em um momento muito tenso no Golfo, onde aconteceu aí semana passada um ataque que provavelmente é um ataque de chamada false flag, né? Falsa bandeira, que não se sabe quem é que atacou o navio de bandeira liberiana de propriedade de um israelense, e Israel imediatamente apontou o dedo para a República Islâmica do Irã. O Irã nega peremptoriamente que tenha feito isso. Um ataque desse pode ter sido feito por muitos grupos, inclusive grupos guerrilheiros que atuam em vários países da região ali, como Iêmen, Iraque, Síria e Líbano. Mesmo ali no Líbano, os guerrilheiros que resistem ali às investidas de Israel, no norte de Israel, sul do Líbano, eles têm drones, têm mísseis, tudo poderia ser feito. Mas Israel, né, compra a narrativa, e quando ela compra essa narrativa e divulga essa narrativa, praticamente é unânime esta opinião mentirosa, sem prova alguma, praticamente vira a opinião internacional. Todo mundo acredita exatamente nisso. Vocês vejam a força do sionismo, não é? As redes de televisões mundiais, todas compram esta versão, né, mentirosa, fantasiosa, né? O que menos tem interesse em ter uma guerra ali no Golfo é o Irã. O Irã não quer isso, né? O Irã é da paz, porque o Irã é um país verdadeiramente muçulmano, né? E por força de eu estudar aquela região ali, eu quero dizer para vocês, eu estudo, não é, o principal livro, que é o livro mais importante para os muçulmanos, e aqui está, né, de forma muito clara, né, a proibição de um muçulmano verdadeiro ser ele o que inicia a agressão, ser ele o agressor, né? Aqui ele fala, né? Combatei pela causa de Alá, etc. e tal, porém não pratiqueis a agressão, porque Alá não estima os agressores. Isso é literal, né? Na minha tradução a mais atual do professor Samir El Hayek, conheço, meu amigo, está na página 39, versículo 190. E mais embaixo, são 191, diz assim, né? Que você... Ele dá... Esse aqui é um livro que dá as instruções, inclusive, de como fazer a guerra, proteger mulheres, proteger crianças, idosos, no campo do inimigo, né? E aí também ele volta no
no versículo 191, a menos que vos ataquem. Ou seja, é claro que o verdadeiro muçulmano não deve tomar a iniciativa do ataque. Bom, o Irã é um país que tem duas estruturas. A estrutura do poder secular, civil, normal, poder judiciário como outro qualquer, parlamento funcionando, partidos políticos, acho que são 11 que têm representação, inclusive tem deputados judeus, né? A comunidade judaica no Irã é feliz da vida com o governo do Irã. Eles não são perseguidos de jeito nenhum, né? Porque também tem outro versículo que diz que é dever básico do muçulmano proteger os seguidores do livro. Que livro? O livro sagrado, a Bíblia. Cristãos e judeus não podem ser atacados. Por isso que eu tenho dito, esse grupo terrorista que se chama Estado Islâmico não é nem um Estado, né? E muito menos islâmico, né? Cortar a cabeça de cristão e de muçulmano xiita, isso não pode acontecer. Então, tem a estrutura civil, secular, que é, então, presidida pelo Dr. Ebrahim Raisi. Mas existe a estrutura do poder religioso, né, islâmico, que tem muita importância naquele país, que ela é encabeçada pelo líder espiritual do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que sucedeu ao Ayatollah Ruhollah Khomeini, que morreu 10 anos depois da Revolução, em 89. Então, esse que vocês estão vendo governa o poder espiritual do Irã, mas que está subordinado a este poder as Forças Armadas, a política externa, incluindo a política nuclear, né, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? International Revolutionary Guard of Iran, né? Que é temida, né, pelo imperialismo, que acusa esta organização que era comandada pelo saudoso major-general Qasem Soleimani, assassinado por Donald Trump dia 7 de janeiro do ano passado, né? E tem outro que comanda hoje e continua fazendo o mesmo trabalho. Eles prestam a solidariedade revolucionária, não enquanto muçulmano, mas enquanto seres revolucionários e anti-imperialistas em qualquer lugar que eles são chamados. Quem é que vocês acham que foi só o exército sírio, exército árabe sírio, que venceu a guerra de agressão à Síria? Guerra terrorista? Não. Foram guerrilheiros do Hezbollah, foi para lá, guerrilheiros é um braço internacional da solidariedade revolucionária dos povos, não é isso? Coisa que nós, comunistas, fazíamos no passado, quando fomos, por exemplo, combater na Guerra Civil Espanhola, em 1936. Quantos brasileiros foram? Na Segunda Guerra, como partisanes, para resistir ao nazismo. Hoje, quem faz isso são eles. Só eles, né? Só os guerrilheiros muçulmanos largam tudo, deixam a família, deixam filhos, né, para se colocar ao lado de revolucionários que lutam contra o imperialismo no mundo inteiro e contra o sionismo. Né? Bom, eu quero aqui avançar um pouco mais. O Irã, ele quer que os Estados Unidos voltem ao acordo nuclear, não tem dúvida disso. No limite, o Irã tem uma absoluta convicção, não tenho procuração do Irã para falar o que eu vou falar, mas eu tenho convicção, a minha impressão é que o Irã, no limite, restabeleceria relações diplomáticas com todos os países que pedirem para abrir uma embaixada inteira
né? Isso vale para os Estados Unidos, professor? Vale para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem a paz, eu temo que eles não queiram a paz, né? Vale para a Arábia Saudita? Vale. Eu acabei de ver aqui a lista. A Arábia Saudita mandou um representante do rei, né? Não era um príncipe, não era um embaixador, é tipo assim, um conselheiro do rei, né? Mas ela estava presente. E a Arábia Saudita, através do Iraque, ela fez consultas ao Irã, como é que o Irã reagiria, não é, se a Arábia Saudita pedisse para reabrir embaixada lá, não é? Aliás, quando o major Qassim Soleimani, major-general, foi assassinado dia 7 de janeiro, ele trazia no bolso, ele estava ali como diplomata, mensageiro da paz. Não estava como general. E foi assassinado. Então você mata o mensageiro. Ele trazia a resposta da Arábia Saudita via primeiro-ministro do Iraque, que transmitiria ao rei, né? Porque eles não falam direto. Eu não sei o que tinha naquela carta, mas eu desconfio que a resposta era sim, nós aceitaremos reabrir a embaixada sem nenhum problema, né? Porque o Irã é assim, né? Os xiitas são assim, né? Eles são da paz, eles são quietistas, né? Introspectivos, reflexivos, mas é bom não brigar com ele, né? Diferente dos cristãos que falam que dá um tapa num lado do rosto, você tem que dar o outro, eles não. Eles jamais darão o primeiro tapa. Mas cuidado se você der o primeiro, né? A resposta é dura. Tanto que eles estão dizendo, eu vi declarações disso, qualquer agressão ao Irã neste momento, né, poderá significar a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque por detrás do Irã, e na verdade não é por detrás, é pela frente, estão ninguém menos do que Xi Jinping, da República Popular da China, que recentemente assinou um tratado de 500 bilhões de dólares por 25 anos com Teherã, e Vladimir Putin, né, presidente da Federação Russa, né? Eles mantêm, esses dois, mantêm uma aliança estratégica, né? Eles fundaram em 2001, completando 20 anos esse ano, fundaram a OCX, Organização de Cooperação de Xangai. Vocês vão ouvir falar muito disso. Na sigla inglesa, Xangai é com S, né? SCO, Shanghai Cooperation Organization. É uma organização claramente militar, secundariamente econômica e secundariamente ainda política. O Irã é observador e será nos próximos semanas, meses, o Irã será elevado à condição de membro pleno, que já tem Índia, que já tem Paquistão, Uzbequistão, né, Tajiquistão, vários estão, né? Então, nós temos aí uma situação nova, não é? Aí entra num aspecto que é qual é o limite das sanções que os Estados Unidos insistem em impor para o Irã. Tem eficácia? Zero de eficácia. Não há um analista internacional que corrobore a teoria furada do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que é a mesma que vem já desde Bush filho, né, passou por Obama, passou por Trump e continua com Biden sem nenhuma alteração. Não se pode governar, né, querer ser governante do mundo por sanções. Não pode ser dessa maneira. Está aí o caso de Cuba, vai fazer 60 anos agora, em fevereiro do ano que vem, que vive sob sanções e sob embargo econômico, né? Cuba não caiu e não cairá, né?
São dezenas de países que têm sanções, inclusive a China e a Rússia, com todo o poder que eles têm. Os Estados Unidos sancionam. A China vende por ano para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares. E os Estados Unidos vendem para a China só 100. Então você veja que eles devem todo ano 400 bi para a China. E mesmo assim eles aplicam sanções. Né? Então, é uma política externa derrotada. Não funciona esta política de governar por sanções. Né? Eu fiz aqui anotações especiais para esta pequena intervenção, pequena aula, preleção é o termo melhor, porque a mídia brasileira ignorou esta nova realidade geopolítica no mundo com um presidente do perfil do Dr. Ebrahim Raisi. Isto não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A imprensa chega a dizer, né? Ele é fundamentalista, ele é ultraconservador. Como assim conservador? Eu já sabia pelos meus amigos iranianos, os que falam português, inglês e espanhol, porque o árabe mal é mal eu domino e o farsi menos ainda, né? Mas eles me dizem, olha, não, o que é de direita para vocês, conservador, aqui é esquerda. Né? E o que se diz de esquerda lá é direita aqui. Porque os que se dizem de esquerda lá que estão lutando para derrubar o governo da República Islâmica do Irã. Né? Mas eu não vou entrar nos assuntos internos do Irã. Né? Isso aí é um assunto do povo iraniano, não é isso? O clima que o mundo vivia em 2012, onde já eram altas as sanções, né, de nada adiantou. E 3 anos depois, os Estados Unidos tiveram que mudar de posição e acabaram cedendo ao assinar o acordo nuclear, que é considerado, era pelo menos na época do Obama e do Biden de vice, considerado um grande acordo, chancelado pela ONU. Né? Uma grande vitória o Irã ter toda a liberdade de desenvolver o seu programa nuclear sem a menor possibilidade e nenhuma desconfiança de que ele vá fazer a bomba. No limite, ele tem direito disso. Qualquer país do mundo tem direito. Por que só tem 9 países que têm a bomba? Né? Bom, então, você veja que todas as pressões não tiveram nenhuma eficácia do ponto de vista do quadro geopolítico mundial, não é? Para fazer com que o Irã modifique de posição. E não vai modificar, não vai ceder a sua soberania. Doutor Ebrahim Raisi, ele é ultraconservador, na verdade, ele é ultra anti-imperialista. Ele é ultra anti-sionista. Ele é ultra anti o Estado de Israel. Porque, pelo que o Israel faz com o povo palestino, toma diariamente centímetro por centímetro quadrado das terras, hoje restando na mão dos palestinos, talvez no máximo 8% das suas terras históricas. O Irã é o país mais solidário aos palestinos, não tem outro. Né? Tem, claro, a Síria, junto com o Irã, o mesmo nível de solidariedade. Né? Você vê a fraqueza da política externa do governo Biden, que já vem de Donald Trump. Eles não conseguem sequer impedir que o Irã, que a Rússia, desculpe, exporte gás para a Europa através desse segundo, né, Nord Stream 2, né, que já está na fase final de construção. Que dirá impedir o Irã de fazer o seu programa. Por isso que os analistas dizem que seria melhor os Estados Unidos voltar e tentar
argumentar, discutir e até controlar a aplicação do acordo, estando como membro do acordo. Por isso, uma das minhas conclusões inequívocas, não há como não dizer que é uma política externa derrotada, fadada ao fracasso, não tem futuro, né? E o Irã se fortalece a cada dia, né? Ele já lidera o chamado eixo ou arco da resistência no Oriente Médio, que enfrenta o sionismo, que enfrenta o imperialismo, através da Síria, Líbano, Iraque e o Hezbollah, né? E mais o Irã, que é o líder, né? Então, isso é uma situação nova que se vive, né? Portanto, essa primeira conclusão é a mais importante, que resta ao governo de Joe Biden, se for esperto, voltar ao acordo nuclear, né? Bom, então é por isso que eu queria fazer esse pronunciamento, não é? No sentido de que o novo presidente, e é o 8º depois da Revolução de 79, o novo presidente, Dr. Ebrahim Raisi, toma posse quinta-feira agora, né, dia 5 de agosto, toma posse nesse novo contexto da geopolítica mundial. Israel está dizendo que vai atacar o Irã a partir, né, da convicção, sem prova nenhuma, que eles têm de que foi o Irã que atacou o petroleiro deles, né? É de propriedade de um israelense milionário, né? Então, é ameaça, é bravata. Eu não vou dizer aqui que Israel não poderá atacar, mas acho muito difícil que isso aconteça. Israel hoje está sob mira de centenas, para não dizer milhares de mísseis que estão posicionados em território iemenita, sírio, iraquiano, libanês e do próprio Irã. O Irã tem mísseis que atingem quase que o mundo inteiro hoje, disparados para o oeste ou disparados para leste, né? Então, como é que ele atacaria? De que maneira? Tecnicamente falando, a autonomia dos aviões israelenses, da linha da Boeing lá, né, da linha F, Phantom, né? Eles até têm autonomia, né? Tel Aviv, Teherã, em linha reta, e de volta, o combustível é suficiente. Mas isso é impossível. Por quê? Porque tem que passar sobre o espaço aéreo da Síria e do Iraque. E o espaço aéreo desses países para aviões israelenses é fechado. Ainda mais sabendo que são aviões militares que estão indo para atacar o país irmão. Bom, professor, mas eles podem ir pelo Mediterrâneo, dar uma volta, passar por cima da Turquia, e eu tenho dúvida que a Turquia permitiria, ataca o Irã e volta. Aí não tem autonomia suficiente. Vai ter que parar em algum lugar ou ser reabastecido no ar, né? Então, tecnicamente falando, está difícil. Está difícil. Se os Estados Unidos participarem do ataque, aí é a Terceira Guerra Mundial. Poderão fazer isso? No limite, poderão. Mas eu acho que os Estados Unidos, se quiser fazer uma guerra mundial, vai fazer com a China, não vai fazer com o Irã, né? E eu não sei o que seria pior, fazer uma guerra contra a China ou contra o Irã, porque tem 2 bilhões de muçulmanos no mundo, né? Seja xiita ou sunita, eles não vão permitir que irmãos deles sejam mortos, né? Bom, aí os Estados Unidos podem, então, autorizar o bombardeio a uma distância bem menor. Da onde? Saindo da base, a maior base da OTAN, lamentavelmente em território de país muçulmano, que é a base de Incirlik, que fica na Turquia. É a maior base de toda a OTAN, né? Duvido que também o Erdogan permitisse isso, né? Mesmo sendo uma base da OTAN que ele é membro,
ele que eu digo, a Turquia é membro da OTAN. Então, é tudo muito, acho que tem muita bravata, mas eu não vou dizer que é impossível que isso aconteça. Poderá acontecer, né? Só que aí eu prefiro usar o termo é improvável que aconteça, mas não é impossível. E eu até faço um apelo para que Israel pense 250 vezes antes de tomar essa iniciativa, porque o seu famoso e poderoso exército, dizem que é o quarto ou quinto mais poderoso, não é o maior do mundo, em termos de poder bélico terrestre e aéreo, não é? Ele faz essa bravata e não vai conseguir cumprir a bravata, né? Também quero finalizar dizendo que a posse do Dr. Raisi tem um significado especial, não é? Exatamente pela forte ligação dele com o líder espiritual iraniano Ali Khamenei. Então eles são muito ligados, né? Aliás, na véspera da posse, a posse foi quinta. Na véspera, quarta, ele esteve com o Ali Khamenei, jurou a Constituição, jurou sobre a Constituição iraniana perante o líder espiritual. Então, primeiro foi com o líder espiritual. No dia seguinte que é a solenidade protocolar, né? Então, eu finalizo, peço desculpas pelo tempo, né? O Irã vive hoje que eu classificaria um país, uma economia da resistência. O Irã sabe e sempre soube, desde 79, sobreviver com todas essas restrições e embargos e sanções e 8 anos de guerra, quando Saddam Hussein, a serviço dos Estados Unidos, bombardeou de 80 a 88 o país, jovem país da República Islâmica do Irã, né? Então, o Irã se fortalece nesse processo sob a presidência de Ebrahim Raisi e a tendência é que os Estados Unidos fiquem cada dia mais isolados ali no Oriente Médio. Eu diria até que eles estão saindo do Oriente Médio, como tenho feito essa exposição e escrevi ensaio sobre isso, e na medida em que eles saem, na velocidade que eles saem, na quantidade de soldados que eles desocupam, inversamente proporcional, vão chegando os chineses e os russos. A Rússia já está lá há muito tempo, na Síria, e em outros países que ela está, então, mantendo seus acordos. E a China, agora, via Irã, ela também vai se colocar à disposição de todo o povo árabe do Oriente Médio e suas respectivas etnias, né? Eu mesmo sou um assírio árabe, né? Eu sou arabizado e tem muitas etnias que moram ali. É isso, minha gente. Agradeço muito vocês terem me assistido. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.